Quando a gente imagina um filho, a gente imagina uma vida inteira. O rosto, o nome, os aniversários, os planos. Mas às vezes o filho que chega não é o filho que a gente idealizou. E é nesse instante que muita gente acredita que a história acabou. Mas algumas começam justamente aí. Quando o Thales nasceu, eu nunca me esqueço do olhar dos médicos, né? Porque eles também não sabiam que tinha problema nenhum. Do silêncio, né? Que foi naquele momento. Silêncio. E naquela sala, o silêncio, os olhares dizem muito. Dizem como as equipes de saúde enxergam algumas vidas e como elas influenciam as famílias a verem da mesma forma. E quando eu pus os olhos nele, aí eu sabia que alguma coisa muito, muito difícil estava para chegar e eu deprimi de uma forma grave. Falo que eu tive a sensação de morte, mas não foi a morte física, foi a morte do sonho. Se o profissional da saúde olha para essa criança e a vê como incompatível com a vida ou uma vida que merece menos investimentos de saúde, esforços, será que essa família também não vai se contaminar com esse olhar e achar que o filho merece menos esse cuidado? Será que eu, como família, tenho que olhar isso diferente? Muitas famílias passam um tempo só conseguindo ver as dificuldades da criança, o seu diagnóstico e os seus CIDs. É papel do médico ajudar os pais a se encantarem pelo bebê, a respeitá-lo como uma pessoa que merece afeto, independentemente do tempo de sua vida. O terceiro filho da Marília nasceu com a trissomia do cromossomo 18, a síndrome de Edwards. Que o médico precisa entender que ainda que por um minuto, se o nosso filho foi chamado pelo nome, por um minuto, aquilo pode ser a primeira pedrinha da construção do restante da nossa vida. Foi justamente aí, quando a Marília conseguiu enxergar o Thales, não o diagnóstico, que tudo começou a mudar. A forma que eu recebi o diagnóstico foi muito bonita, assim. Eu sou grata ao Dr. Ciro, que é a geneticista que me deu a notícia, falando: olha, a gente conhece pouco sobre essa síndrome. Então, o que nós vamos fazer é olhar para o Thales, ver o que ele precisa e oferecer o que ele precisa. Ele acertou, né? De olhar para o Thales, né? Existe um espectro e uma diversidade enorme dentro do diagnóstico da trissomia do 18 e que os profissionais que vão atuar de uma forma ética precisam entender e olhar para as individualidades e não para o diagnóstico para tomadas de decisão. Por muitos anos faziam como se fosse um tratamento universal para a pessoa com a síndrome de Edwards, com a trissomia do 18, que era o diagnóstico igual a caminhar por um processo de morte sem qualquer intervenção, sem qualquer cuidado, né? E eu digo muito que não é o cuidado pelo cuidado, né? O cuidado só para manter vivo aquela criança, aquele filho. É o cuidado para que essa criança tenha dignidade. Eu não sou contra qualquer decisão que as famílias tomem em relação ao seu filho, à gestação ou aquele filho que já nasceu e que está ali dentro de um serviço de saúde. O que eu ainda acho que a gente tem um caminho é que essas famílias tomem as decisões pautadas em informações que olhem para as histórias dos seus filhos de uma forma mais positiva, de uma forma mais propositiva. O olhar para uma criança com deficiência é construído ou desconstruído dia após dia. Me mandaram para casa, eu fui, porque eu não sabia o que fazer. E eu muito doente, né, de depressão, assim. Aí chega o meu filho, Natan, senta assim na beiradinha da cama e fala: mãe, e aí? Tô chegando da terapia agora. Ele falou: hoje a gente falou sobre o Thales. Ele falou: mãe, ó, na verdade, o que eu falei é que eu tô muito decepcionado com você, assim, muito desapontado com você.
Eu falei, oi? Ele falou, mãe, sabe por quê? E se fosse eu que estivesse no lugar do Thales e você tivesse aí do jeito que você tá? Será que a gente estava tendo essa conversa agora? Nossa. Aí eu comecei a chorar, assim, né? A sair lágrimas, assim. Aí ele levantou, emocionado também, chegou na porta, sabe aquela conversa da soleira na porta? E disse isso. Você é a única mãe que ele tem. Mas essa frase faz com que eu esteja aqui, sendo a única mãe que ele tem até hoje. Te empurrou, né, pra se cuidar, né, Marília? Te empurrou pra se aceitar doente naquele momento, com uma depressão. Então é parte do cuidado pediátrico, deveria ser parte, né, Marília? Olhar pelos cuidadores, pela família e pensar como que você pode ser uma dessas mãos que dá essa mão para essa mãe, para esse pai, para que a jornada deles com seus filhos fosse melhor, fosse mais positiva. O seu paciente, que é a criança, não vai receber o tratamento que você desejaria se os cuidadores da criança, se os pais não estiverem dispostos, não estiverem bem, não estiverem cuidados também para executar o que você gostaria. E a depressão que eu tive foi muito grave, muito grave. Mas eu tratei, e aí o que nasceu comigo diante disso fez eu gostar de mim, entendeu? Melhorou minha autoestima. Então, que amor era esse que eu conseguia sentir? Queria estar com ele, eu queria estar, sabe, cuidar dele. Eu nunca tinha sentido isso nessa intensidade, sabe? E isso mudou muito a minha visão em relação a mim mesmo. O Thales viveu 1 ano e 5 meses e a história dele permanece viva, acolhendo outras crianças e famílias através de projetos que demonstram a sua importância na sociedade. O tempo de vida não é o que faz uma história valer a pena. Eu não sei muito bem como foi isso, mas eu descobri que aquilo não era só dor. Eu me permiti amar aquela criança sem medo de perder. E da forma que ela era, né? O amor ele não escolhe corpos específicos, histórias específicas, né? E isso a gente pode até transpor para todas as formas de amor Tudo, mesmo, né? tudo. Todas Então, as formas de todos os seus- diversidade. Então, que sempre tem um jeito quando tem amor. Quando tem. Da gente reescrever o sonho. Né? Eu vivi a morte do sonho, mas eu reescrevi aquele sonho chamado Thales. Marília começou a escrever na internet. Primeiro no Orkut, a rede cresceu e virou a síndrome do amor. O meu trabalho, e a Marília, que se transformou, que o Thales, né, me transformou, é uma mulher que tenta contar para as outras famílias que é difícil, mas que a gente consegue enxergar tantas cores através dessa história, só que tem que ajustar o olhar. E todo ano, a Marília também escreve cartas para o filho em seu aniversário e vai contando para ele o que vem aprendendo e refletindo sobre a vida. Então, em cada carta, dá para ver que em cada ano as coisas iam mudando, né? Até que chegou na carta que, se não me engano, foi dos 18 anos, onde, enfim, eu tive coragem de contar para ele, apesar de saber que talvez ele sentiu e sinta, né, tudo que eu sinto, que não foi feliz aquela chegada para mim, mas que, né, ao longo do tempo eu tinha conseguido ver outras coisas, né, e transformado a história dele numa história muito feliz. Parabéns pra Troca, filho! Murilo!
falando com o vovô. Tá perguntando o quê, mamãe? E mais ou menos ao mesmo tempo eu tive a mesma conversa com os meus outros filhos, né? Então eu fui em cada um e também pedi desculpas. Falei, ó, cara, sei que faltou umas coisas aí, mas não é porque eu não quis, é porque não tinha. Às vezes eu vejo que isso tem um buraco aí que ficou difícil de você preencher, mais difícil, né? Mas não foi porque eu não quis, foi porque não dava. E por incrível que pareça, que eu sou a única mãe que eles têm. E você falando, essas crianças com a trissomia do 18 que cruzam a sua vida, cruzam a minha vida e que estão nascendo Brasil e mundo afora, elas representam também a diversidade de pessoas, né? E que é isso que a gente tem que valorizar, né? Que as pessoas, elas são diferentes, sempre serão, seja por um diagnóstico ou qualquer outra característica. E que cabe a nós, sociedade, e cabe a mim, médico, abraçar todas essas histórias, abraçar todas essas vidas com o mesmo valor. E isso é nadar um pouco contra a maré. É um esforço que você faz há 22 anos, e é um esforço que eu faço na pediatria de ir contra um sistema que segue categorizando as vidas como mais ou menos merecedoras de cuidado e de respeito, né? Mas é algo que eu seguirei fazendo. E eu, pelo jeito, você também, já que você está há 22 anos fazendo, porque eu tenho certeza que este é o caminho para a sociedade, que é o caminho para um mundo melhor. E depois de 20 anos, as cartas para o filho e os textos que ela escreveu na internet se transformaram no livro. Você é a única mãe que ele tem. Eu publiquei, vai fazer 2 anos agora, no dia do primeiro aniversário da minha primeira bisneta. Samia, ela chama, a mais velha. A mais velha que tem um maior chamego, assim. Mas eu sou uma avó alegre. Eu sou uma bisavó que deita no chão e brinca com os netos. Porque eu não guardei tristeza desse momento. Eu guardei gratidão por ter conseguido enxergar coisas. Filho é presente sempre, em todos os sentidos. Presente no sentido de presente, né? Algo que você ganha, e ele é presente na sua vida, ainda que eles não estejam na mesma vida que você. Que os Thales, Marias, Joãos, Luísas, Pedros, Mias e tantas outras crianças diversas tenham a possibilidade de existir com dignidade. Que as suas histórias e memórias possam nos ensinar sobre diferenças, sobre resistência e, principalmente, sobre amor.